Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia de São Paulo espera a identificação dos corpos dos suspeitos mortos ontem em uma operação policial na região metropolitana de São Paulo. Existe a possibilidade de que um dos criminosos mais procurados no Peru seja um deles. O policial morto na ação foi enterrado hoje na capital paulista. Numa cerimônia fechada, o corpo do sargento foi velado no 3º Batalhão de Choque, local onde o policial militar servia na Zona Norte. O sepultamento à tarde foi marcado por homenagens. O policial Rafael Vilodres, de 40 anos, foi morto durante uma troca de tiros em Suzano, região metropolitana. Vilodres estava entre os 24 policiais da tropa de choque que cumpriam mandados de prisão contra criminosos peruanos, que, segundo a Secretaria da Segurança, viviam neste condomínio. Outro PM ficou ferido no braço. 2 suspeitos peruanos foram mortos, 3 presos, entre eles uma mulher. Sabiam lidar com armas extremamente perigosos que estavam aqui em São Paulo cometendo diversos tipos de crimes. A ação faz parte de uma investigação da polícia peruana, que identificou onde estavam 4 integrantes de uma facção criminosa daquele país. Todos já eram procurados pela Interpol, entre eles Eric Moreno Hernandes, o El Monstro, um dos criminosos mais perigosos do Peru. Acusado de sequestro, assassinatos e tráfico de drogas, El Monstro era procurado pela justiça com oferta de recompensa de quase R$800 mil. A polícia não confirma a morte de El Monstro. A identificação só ocorrerá após a perícia. Existe um processo que é lento, não existe um banco de dados Mercosul de criminosos. Só daqui a alguns dias a gente vai ficar sabendo quem realmente é esse indivíduo. Por isso, a polícia segue em alerta, já que ainda há possibilidade que Eric Hernandes tenha conseguido fugir. No feriado prolongado, ônibus clandestinos oferecem viagens sem cumprir normas de segurança. Pesquisa mostra a dificuldade de ir e vir no Brasil sem ruas e calçadas. Câmera corporal ajuda na investigação de estupro de jovem depois de carona em São Paulo. Justiça americana condena Google por monopólio de publicidade online. Donald Trump recebe primeira-ministra da Itália e diz que pode fechar acordos sobre tarifas com a Europa. No futebol, os gols da 4ª rodada do Brasileirão. E o Corinthians demite o treinador Ramon Dias depois de mais uma derrota. É o 4º treinador que perde o emprego no início do campeonato. Oferecimento Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Com a ajuda das imagens de uma câmera corporal de um PM, a Polícia Civil concluiu a investigação sobre a denúncia de estupro contra 2 policiais militares. Os PMs foram indiciados e seguem detidos no presídio da Polícia Militar. Esta é uma das imagens que levaram ao indiciamento de 2 PMs por estupro de vulnerável. O cabo James Gomes e o soldado Léo Aquino estão presos suspeitos de abusar de uma jovem de 20 anos embriagada no domingo de carnaval. Nesta rua de São Bernardo do Campo, eles param a viatura perto de uma árvore. O cabo salta com a jovem. O soldado ao volante bloqueia a visão. A mulher desce e pede socorro a moradores da rua, mas o soldado a empurra para dentro do veículo. Esta outra imagem foi gravada numa esquina bem perto do local. Segundo o depoimento, tudo começou quando ela pediu ajuda para recarregar o celular. Em vez disso, recebeu a oferta de uma carona até um local próximo à casa dela. Durante o trajeto, a jovem mandou mensagens de áudio e pelo menos um vídeo para a mãe. Ela se refere a este copo com uma bebida amarela que aparece na mão do soldado Léo. A imagem foi feita pela câmera corporal do cabo James. Os policiais alegam que a bebida era energético. A mulher também acusou os policiais de abuso sexual. Não importa se você chegar na minha casa. Você fez o que fez.
De acordo com o inquérito da Polícia Civil, os PMs ficaram mais de 2 horas rodando com a jovem. Durante esse tempo, beberam, fumaram e praticaram atos sexuais. Antes de abandoná-la em uma rodovia, fizeram uma breve parada aqui neste terminal, em Diadema. Os 2 agentes e a jovem saltam do carro e fumam. O cabo pega a bolsa dela e põe no banco da frente. Esta imagem se tornou mais uma prova contra os policiais. Segundo a investigação, a câmera corporal do cabo James é desligada por 1 hora e 36 minutos. Quando o equipamento é religado, já não há sinal da jovem. Ela já tinha sido tirada do carro. A bolsa, o celular e até um enfeite de cabeça de carnaval ficaram na viatura. No caminho de volta a Diadema, o soldado Léo pega a bolsa da jovem e joga num rio. Nem a bolsa nem o telefone foram encontrados. Com base nas imagens e no depoimento da jovem, a Polícia Civil fez o indiciamento, mas ainda não conseguiu as imagens da câmera corporal do soldado Léo. De acordo com o delegado, a PM não respondeu aos 5 e-mails enviados solicitando as imagens. A defesa dos PMs decidiu não se manifestar. A Polícia Militar de São Paulo afirmou que qualquer desvio de conduta dos agentes vai ser apurado e punido. A corporação não se pronunciou sobre as imagens da 2ª câmera corporal dos policiais denunciados. 2 suspeitos de terem participado do assassinato de um policial militar no Rio de Janeiro foram mortos durante uma operação da Polícia Militar. A ação do BOPE, a tropa de elite da Polícia Militar do Rio, começou no Morro do Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, na zona norte da cidade. Blindados deram suporte aos PMs e houve tiroteio com os criminosos da região. 3 suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram mortos no confronto. Segundo a polícia, 2 deles teriam participado da morte do 3º sargento Everton Pitombeira, no dia 22 de março. O policial militar estava a caminho da casa da filha, seguia um aplicativo de trânsito e teria entrado por engano em um dos acessos à comunidade. Ele foi assassinado a tiros por traficantes depois de ser identificado. A operação da Polícia Militar aconteceu ainda em outras 2 comunidades de Madureira, também na Zona Norte. O objetivo foi impedir o confronto entre criminosos de facções rivais que disputam o controle territorial da região. O nosso trabalho de inteligência, eles continuam substanciando as tropas do BOPE, como serviram de base também para as ações desenvolvidas no dia de hoje na comunidade de Faz Quem Quer, para poder impedir toda a expansão territorial do Comando Vermelho. Outros 3 homens suspeitos de envolvimento com tráfico foram presos. Os policiais militares também apreenderam 3 fuzis, 3 pistolas, revólver, munição, além de drogas. Viagens mais baratas, só que mais perigosas. Nos feriados como esse, muita gente escolhe pegar a estrada em ônibus clandestino, mas o risco não compensa. Este ano, 1.700 ônibus irregulares foram autuados só em São Paulo. A fiscalização dos veículos foi reforçada no terminal rodoviário do Tietê, o maior do país. Uma vistoria minuciosa. A fiscalização verifica os principais itens de segurança: cintos, documentação, pneus. É mais seguro, né? Os ônibus são bons, são mais tranquila a viagem. Mas, com as rodoviárias mais cheias e o aumento na procura por viagens, alguns passageiros abrem mão da segurança e optam pelo transporte clandestino. As empresas irregulares se aproveitam de quem quer economizar e oferecem passagens mais baratas. A gente sabe que o transporte clandestino existe. A gente se monitora de forma eletrônica, por conta de dados que a gente recebe, câmeras nas rodovias, nas próprias rodoviárias. Em várias regiões da capital paulista é possível encontrar empresas irregulares de transporte. Neste ponto, os passageiros aguardam nas calçadas. O bagageiro do veículo está cheio de caixas. Até uma moto foi despachada. Aqui, um galpão improvisado é usado para o embarque. O local também tem guichês para compra e venda de passagens. Os ônibus seguem para diferentes destinos. Isso aí é para onde, esse ônibus? Alagoas. Alagoas? Ah. Quanto foi dessa aí, a passagem desse? Neste outro flagrante, conserto e manutenção são feitos na rua mesmo. Este ano, a Agência de Transportes de São Paulo, Artesp, autuou quase 1.700 ônibus que operavam de forma irregular. 87 foram retirados de circulação. A dona Maria de Fátima já foi assaltada num ônibus clandestino.
Se arrependeu? Muito, porque não esperava isso, né? De parar no caminho, o bandido dentro do ônibus, fez parar para pegar nós, né? Dinheiro. O usuário, quando ele pega um veículo clandestino, ele não sabe se o veículo está em dia com manutenção, ele não sabe se o motorista é um funcionário da empresa, se ele bebeu no dia anterior. Então, é uma coisa que a gente sempre alerta também, para evitar o transporte clandestino, procurem locais autorizados. É muito perigo. Cerca de 5 milhões de veículos devem rodar pelas estradas de São Paulo durante o feriadão. A Marcela Varasquim está no sistema Anchieta Imigrantes, que liga a capital ao litoral do estado. Situação de momento por aí. Marcela, boa noite. Boa noite para você, Sérgio, Cris, boa noite a todos. A cidade de São Paulo registrou o maior congestionamento do ano. Foram 1.289 quilômetros de trânsito espalhados pela cidade. Por aqui são esperados cerca de 1 milhão de veículos para descer a serra. Vou mostrar para vocês agora como é que está a movimentação por aqui. Cai até uma garoa fina nesse momento. O pico de tráfego no sistema Anchieta Imigrantes deve acontecer amanhã, entre 10 da manhã e 4 da tarde, para quem vai seguir no sentido litoral. Aqui onde nós estamos, no quilômetro 32, perto da praça de pedágio, o trânsito está lento e continua lento também nos quilômetros seguintes. Nas estradas para o interior, o movimento também é grande. Na rodovia Castelo Branco, que leva a cidades como Sorocaba e Tatuí, são registrados agora 15 quilômetros de congestionamento. E a nossa equipe também pegou o congestionamento desde a saída de São Paulo até chegar aqui, viu, Cris e Sérgio? Precisa de muita paciência, Marcela, obrigado. E no Rio de Janeiro, quase 300 mil pessoas devem circular pela principal rodoviária da cidade. Lá está a Renata Igrejas. Renata, boa noite. Qual é o período de maior movimento, hein? Oi, Sérgio, muito boa noite para você, Cris, boa noite a todos. Olha, a expectativa de maior fluxo de passageiros é nesta sexta-feira, principalmente nos períodos da manhã e também da tarde. As 39 empresas que operam aqui na rodoviária do Rio colocaram 9.700 ônibus à disposição para atender à demanda. Entre os principais destinos, a região serrana, região dos lagos, Costa Verde e também algumas cidades de São Paulo e também de Minas Gerais. O Rio de Janeiro também é um destino muito procurado pelos turistas que devem movimentar 103 milhões de reais aqui na cidade nesse feriadão. A taxa de ocupação dos hotéis deve chegar a 95% nos próximos dias. Sérgio e Cris. Obrigado, Renata. Em Salvador, o movimento é grande desde cedo para quem vai pegar as balsas em direção às ilhas próximas a Salvador, como o Morro de São Paulo. Vamos saber como está a situação agora no terminal marítimo com a repórter Iula Braga. Iula, boa noite. Olá, Cris. Boa noite, Sérgio. Pois é, o tempo de espera agora para fazer a travessia chega a 4 horas. Durante todo o dia foi muito intenso o movimento por aqui. As balsas costumam ser a opção mais rápida para Itaparica, um dos destinos mais procurados, que também dá acesso às ilhas como Boipeba e Morro de São Paulo. A travessia dura 50 minutos. Já o percurso pelas estradas pode chegar a 5 horas. A expectativa é que 100 mil pessoas e 15 mil veículos utilizem o sistema durante todo o feriado prolongado, um aumento de 5% em relação ao ano passado. 6 embarcações fazem a travessia. Cris, Sérgio. Feriado chegando, hora de conversar com a Lidiane Sayuri para saber os destaques da previsão do tempo. Oi, Lid, boa noite. Tem alguma região fora da rota da chuva? Tem sim, Cris. O interior do Nordeste segue com tempo mais aberto, pelo menos até domingo. Boa noite para você, Sérgio. Boa noite. E boa noite para você que nos acompanha. Em boa parte do Brasil, as instabilidades ganham força a partir desta sexta-feira. Na capital paulista, até sábado, o cenário é de atenção para a chuva forte. Máximas entre 26 e 27 graus. No domingo ainda chove, mas de forma isolada. E as temperaturas caem. Faz até 22. No Rio de Janeiro, sexta ensolarada. A tarde esquenta até os 30 graus. No sábado, previsão de chuva forte com raios. Máxima de 31. No domingo, o tempo segue instável.
Hoje a chuva mais pesada caiu sobre o Espírito Santo e Minas Gerais. Neste momento chove no estado do Amapá e no interior da região sudeste. Amanhã, uma nova frente fria forma instabilidades sobre o Rio Grande do Sul. Entre São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, tem alerta para chuva forte. Tarde de sexta-feira com 27 graus em Porto Alegre. Em Belo Horizonte, em Campo Grande, 26. Calor de 31 em Fortaleza e até 30 graus em Rio Branco. Tempo delivery. A Irley escolheu a cidade de Bituruna, no Paraná. Bem-vinda, Irley. Até sábado pode chover rápido durante o dia. As máximas ficam entre os 22 e os 24 graus. No domingo, o sol volta e não chove. O Renildo é de Miraí, Minas Gerais. Olá, Renildo. Nos próximos dias, o sol aparece entre nuvens e a chuva vem em forma de pancadas à tarde. Máximas de 26 e de 27 graus. Participe e poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Valeu, Lid. Veja ainda hoje. Justiça dos Estados Unidos condena o Google por monopólio de publicidade online. E no futebol, o Corinthians demite o técnico Ramon Dias depois da derrota por 2-0 para o Fluminense. Campeonato Brasileiro, o Corinthians demitiu o técnico argentino Ramon Dias nesta tarde. O Kleber Machado está com a gente para contar toda essa história. Boa noite, Kleber. Olha, mesmo com o título, ele não se segurou no cargo. Quer dizer, Páscoa mais amarga para o Ramon Dias. Chocolate amargo, é? Pois é, Cris, Sérgio, boa noite a todos. É o seguinte, ó, a vida do Ramon Dias no Corinthians é mesmo uma balança, né? O Corinthians, ele chegou no ano passado, o Corinthians estava muito mal, conseguiu escapar do rebaixamento, chegou a Libertadores, mas foi campeão paulista nesse ano, que a Record mostrou, mas depois disso o time não foi bem. O time foi eliminado na pré-Libertadores, não chegou nem até a fase de grupo e começou mal a Copa Sul-Americana. Aí no Campeonato Brasileiro, um empate, uma vitória, tudo muito bom, tudo muito bem, até 2 derrotas consecutivas. E o Corinthians está na 13ª posição. É só começo de campeonato, 4 rodadas, mas 4 técnicos já foram demitidos. A derrota em casa para o Fluminense por 2-0 foi a gota d'água para a demissão de Ramon Dias. No fim da tarde de hoje, o Corinthians oficializou a saída do treinador argentino e de toda a comissão técnica. Foram 59 jogos desde julho do ano passado. Ramon Dias ajudou o Corinthians a escapar do rebaixamento no último Brasileirão e conquistou o Paulistão há menos de um mês. Nesta quinta-feira, Ramon Dias chegou a comandar as atividades pela manhã no centro de treinamento. Mas, à tarde, a diretoria do Corinthians se reuniu e decidiu demitir o treinador argentino. Desde a conquista do título do Campeonato Paulista, o Corinthians tem apenas uma vitória, 2 empates e 3 derrotas. Na entrada do Parque São Jorge, alguns torcedores protestaram. Depois de perder a invencibilidade na Neoquímica Arena, que já durava 16 jogos no Brasileirão, a estrela do time criticou a atuação da equipe contra o Fluminense. I came here 6 months ago. Do you think that the team progressed, or are we just looking at results? I want to know that from Brazil. Are we just looking at Corinthians like if we win a game, it's 3 points, and then we go on to the next game? Or do you see a progressive line? Because I have my doubts. O nome de Dorival Júnior, ex-técnico da seleção brasileira, é o favorito para a vaga. Enquanto não contrata o novo comandante, Orlando Ribeiro, treinador do Sub-20, vai comandar o treino amanhã. No sábado, o Corinthians enfrenta o Sport em Itaquera. Rapidinho, a gente entende essa mudança de técnicos, não é o ideal. O raciocínio do Memphis é muito interessante, é uma reflexão boa para o futebol brasileiro. Há progressão de capacidade, de qualidade, ou só olha para o resultado?
e o Dorival Júnior é mesmo o nome mais forte. Para você ter essas notícias, assim, notícia no futebol é assim, ó, vai acontecendo. E para você ter acesso a informações exclusivas sobre futebol, direto no seu celular, é só você acessar o QR Code que está na tela para que você siga o canal de transmissão do WhatsApp do R7 Esportes. Lá você vai receber em primeira mão notícias do seu clube, tudo sobre o Campeonato Brasileiro. Você vai ver também, Estados Unidos discutem acordo comercial com a primeira-ministra da Itália. Em encontro com Donald Trump, premier da Itália diz que busca ajudar a Europa a negociar acordos tarifários. Uma empresa que oferece financiamento de carros é suspeita de ter enganado vários clientes em São Paulo. As vítimas acertavam a compra do veículo, mas sem saber assinavam contratos de consórcio. O grupo foi denunciado em janeiro e, segundo a polícia, mudou de nome e, detalhe, segue em atividade. A Lidiane tinha o sonho de comprar um carro. Ela achou um anúncio em uma rede social. Ao entrar em contato, o vendedor pediu para que ela fosse até a sede da empresa. Chegando lá, foi apresentada a proposta para financiar o veículo. Mas o contrato assinado era de um consórcio. Até agora eu não consigo acreditar que eles continuam fazendo isso. Eu não consigo, de coração, não consigo aceitar. Ela deu R$5.000 de entrada e não conseguiu reaver o dinheiro. A Viviane também viu o anúncio na internet. Ela tem uma filha com necessidades especiais, por isso precisava do veículo. Em nenhum momento falaram que era consórcio, falaram que era carta de crédito. Daqui uma semana o carro já está na mão de vocês. No mês de janeiro, o Jornal da Record já havia denunciado o esquema fraudulento da mesma empresa. À época, nossos repórteres agendaram uma reunião para a compra de um veículo. Os funcionários apresentam o negócio como empresa que faz financiamentos. A gente é uma financeira, a gente compra o veículo à vista e você paga só parcelamento. Eles afirmam não ser um consórcio, já que exigem o pagamento da entrada do carro. Consórcio convencional não existe entrada, aqui a gente está falando de entrada e de datas de liberação. Consórcio convencional você só fica participando de sorteios até ser contemplado. Após a exibição da matéria, a polícia passou a investigar a empresa e fez buscas no local com autorização da Justiça. Todo esse material está na perícia sendo analisado, né, e a gente já verifica desde logo, né, que ali tem bastante prova, né, que inclusive incrimina, né, a ação praticada por eles. 16 clientes registraram ocorrência nesta delegacia. 12 deles receberam o dinheiro de volta. 4 casos seguem em aberto. Segundo o delegado, a empresa mudou de nome e continua a funcionar. Essa mulher, que prefere não se identificar, diz que trabalhou na empresa por 15 dias. Ela afirma que era orientada a copiar anúncios originais, a alterar os dados e publicar em sites de vendas. Tinha carro que era mais de 300 mil, a gente colocava por 100 e pouco, 200 e pouco. A gente tinha que mentir, falar que era uma financeira, que era com liberação de cartão de crédito. Fica um sentimento triste, porque as pessoas foram enganadas, né? A Viviane perdeu R$4.000. Que era o dinheiro que a gente estava doido atrás de um carro mesmo. A empresa que gerencia alguns contratos do escritório informou que vai devolver o dinheiro da cliente Lidiane. Já sobre o caso da Viviane, o contrato foi fechado com outra empresa que disse que vai restituir os valores nos prazos previstos em lei. 16% dos brasileiros vivem em ruas sem calçadas. A informação é do mapeamento divulgado pelo IBGE. Essa pesquisa mostra que a infraestrutura urbana do país melhorou, mas ainda existem muitos desafios. Um exemplo de urbanização em equilíbrio com a natureza. Na cidade paranaense de Maringá, quase 99% dos moradores vivem em ruas arborizadas. Mas em todo o país, quase 34% da população mora em vias sem nenhuma árvore. A análise dos dados do Censo 2022 do IBGE também mostra a falta de estrutura de drenagem em muitos municípios. Não há bueiros e bocas de lobo, onde vivem mais de 46% da população. A pesquisa também mostra as condições para se locomover nas cidades. 18,8% dos brasileiros moram em vias com calçadas livres para a caminhada. O mais comum
é encontrar obstáculos pela frente. A gente precisa de espaço para andar com as crianças, a gente mesmo, idoso. As ruas ficaram boas, as calçadas estão meio ruim. O caminho já é estreito e ainda é preciso ter atenção para não correr o risco de se machucar, de levar um tombo por causa da má conservação. É uma situação que brasileiros de várias cidades enfrentam todos os dias em calçadas como esta, onde falta até o básico: espaço para quem precisa passar a pé. A cada 5 brasileiros, somente um tem acesso, tem na frente do seu domicílio, calçada sem obstáculo. Mais difícil ainda para quem usa uma cadeira de rodas. Logo na saída de casa, já é complicado para a Rose. A gente quer ter o direito de ir num açougue, de ir no mercado, ter uma vida. Coisa que, por falta de segurança, por falta de guias, por falta de uma rua melhor, nós não temos. Subir e descer das calçadas é outro problema. 2 em cada 3 pessoas moram em vias onde não existem rampas de acesso para cadeirantes, que dependem de ajuda. Só com essa ajuda... Isso, agora atrás. Levanta atrás. Isso. Aí. É isso. Toda vez tem que ter alguém para fazer isso. Toda vez. Uma pessoa só não é suficiente. Não. Então é importante que a gente se mobilize como uma população para que exija de órgãos públicos, inclusive, esse direito de ir e vir de todas as pessoas, que é um direito constitucional. Eu só estou pedindo uma calçada melhor, guia rebaixada, e que eles vejam que nós existimos, que nós precisamos ter uma segurança na rua. Importantíssimo e básico, não é? Olha, muita gente já está, é claro, de malas prontas para curtir o feriado prolongado. Caso aqui do meu colega Sérgio Aguiar, não vou dizer mais nada. Só que viajar de avião ficou no intervalo do último ano 24% mais caro. E Cris, veja que isso é o dobro do aumento das passagens de ônibus regular. E a opção mais econômica deve ter um crescimento de 60% nesse feriadão. O número grande de malas e caixas dá a ideia da longa viagem que Lucilene programou para este feriadão. Ela vai encarar cerca de 25 horas de Salvador até Belo Horizonte de ônibus. Uma economia de R$ 1.600 na comparação com o preço de uma passagem aérea. Estou procurando já há uns dias aí, mas cada vez mais caro. Aí não tem condições não. Aí eu optei por ir de ônibus mesmo. Cansativo mas mais em conta. Em todo o país, o cenário se repete. É esperado um crescimento de 60% no número de viagens de ônibus nesse feriado prolongado. Só na capital baiana serão disponibilizados 600 horários extras e cerca de 95 mil passageiros devem passar pelo terminal rodoviário. A passagem de ônibus parece que está mais em conta, né? Não tenho condições de viajar de avião agora. As viagens de ônibus têm sido mesmo uma alternativa para muitos brasileiros. No último ano, 43 milhões de pessoas optaram por programar as viagens dessa forma no país. É que o valor da passagem de ônibus subiu 12%, enquanto as passagens aéreas acumularam alta de mais de 24%. Segundo o IBGE. Os ônibus estão oferecendo um certo conforto maior, estão investindo talvez nisso e está se tornando mais viável por causa do custo. Notícia importante aqui no nosso telão, a Petrobras anunciou hoje a redução do preço do diesel às distribuidoras. O litro vai ser vendido a R$ 3,43, uma queda de 12 centavos. A Petrobras acredita que o preço vai cair 10 centavos nas bombas dos postos de combustíveis. O Brasil registrou mais de 12 mil casos de síndrome respiratória aguda grave só esse ano. Betim, em Minas Gerais, decretou emergência em saúde pública com um aumento de casos. Todos os leitos de CTI pediátrica do município estão ocupados. Os primeiros sinais dados pelo Benício começaram há 3 dias. Estou sentindo muita falta de ar, febre, coriza. Os sintomas do ASAF de 1 ano e 2 meses também deixaram a mãe preocupada. Ele apresentou vermelhidão, vômito,
não está se alimentando. O que o Benício e o Azaf têm em comum são os sintomas da síndrome respiratória aguda grave, que tem levado crianças e adolescentes para as unidades de saúde. 13 estados registraram alta no número de casos. Somente este ano já foram confirmados mais de 12 mil em todo o país e foram identificados 5 tipos de vírus. A síndrome pode levar a complicações graves. O esforço respiratório, que a gente vê a criança fazendo mais esforço para respirar, ficar com a boquinha mais roxinha, as mãozinhas mais roxinhas, que aí são os quadros mais graves que precisam de atendimento de urgência. O aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave levou a Prefeitura de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, a decretar emergência em saúde pública. Mais da metade dos casos este mês foi entre crianças e adolescentes. A situação é ainda mais preocupante, já que todos os leitos de CTI pediátrica do SUS estão ocupados. Nós já contratamos mais médicos para agilizar os atendimentos das UPAs, onde que é a porta de entrada para esses casos, e que o tempo de espera seja cada vez mais agilizado, reduzido. Até o fim do mês, o Ministério da Saúde vai distribuir 35 milhões de doses de vacinas contra a gripe. A meta é vacinar 90% dos grupos prioritários, que incluem crianças, gestantes e idosos. O presidente Lula lançou hoje em Brasília 2 programas para o cadastro de animais domésticos. Lula levou as cachorras Resistência e Esperança ao Palácio do Planalto para o lançamento dos programas Simpatinhas e Pró-Patinhas. O primeiro vai funcionar como um RG para cães e gatos. Já o Pró-Patinhas vai viabilizar a castração e a adoção solidária. O RG para bichos de estimação vai fazer parte do Cadastro Nacional de Animais Domésticos como uma base de dados unificada para todo o país. Juliana é protetora de animais. Há 6 anos, ela ajuda a encontrar um lar para gatos abandonados. A gente tem, por norma, acompanhar essa adoção por um período mínimo de 6 meses. Infelizmente, há casos que a gente não consegue acompanhar e saber o destino que esses animais tiveram. Para facilitar o monitoramento, o governo federal lançou o Cadastro Nacional de Animais Domésticos, chamado Simpatinhas. O cadastro é gratuito e está disponível na plataforma gov.br. Ao final, é gerada uma carteirinha digital com a foto do animal, junto com um QR Code, que pode ser impresso e fixado na coleira do animal. Funciona como uma espécie de RG com informações sobre o responsável, endereço, idade, raça, histórico de doenças e vacinação. Se o bicho de estimação se perder e o tutor tiver feito o cadastro, o reencontro fica mais fácil. O governo pretende incentivar também a microchipagem dos animais. O microchip contém um número único com dados que podem ser lidos com um scanner. O cadastro no programa não é obrigatório. Não terá penalidade porque é um processo voluntário. Isso não vai gerar nenhum custo, só vai gerar benefício. No que você cadastra, você consegue responsabilizar os tutores por esses animais, porque eles não têm voz. Nós somos a voz deles. A Polícia Federal ouviu hoje os depoimentos do atual diretor da Agência Brasileira de Informações, Luiz Fernando Correia, e do ex-diretor adjunto, Alessandro Moretti. O inquérito apura um suposto esquema de espionagem ilegal que ficou conhecido como a BIM Paralela. Correia e Moretti são investigados por suspeita de espionagem de autoridades do Paraguai durante as negociações para a renovação do contrato da usina hidrelétrica de Itaipu e também porque teriam atrapalhado a apuração do caso. Correia deixou a sede da PF em Brasília sem dar declarações. Moretti ainda presta depoimento. Esta semana, nós mostramos a ampliação do programa Minha Casa Minha Vida para a classe média. A nova faixa vai atender famílias com renda mensal de até R$12 mil. A Patrícia Lages explica para a gente o que é que vai mudar. Oi, Pati, boa noite. Conta tudo para a gente. Boa noite, Cris. Boa noite, Sérgio. Boa noite para você de casa. O Conselho Curador do Fundo de Garantia criou a faixa 4 e alterou todas as demais do programa. A faixa 1 vai passar a atender famílias com renda de até
R$ 2.850 mensais para a compra de imóveis que custem até R$ 190 mil. A faixa 2 é para renda mensal de até R$ 4.700 e imóveis que custem até R$ 264 mil. Já a faixa 3 é para quem tem renda até R$ 8.600 para imóveis que valem até R$ 350 mil. E a nova faixa A4 é para renda de até R$ 12 mil e imóveis de até R$ 500 mil. Os prazos de financiamento variam de 120 a 420 meses. Patrícia, qual vai ser a taxa de juros para faixa 4 e quando começam a valer as novas regras? Começam a valer ainda na primeira quinzena de maio, Sérgio. E a promessa é de que os juros sejam de 10,5% ao ano, enquanto os financiamentos comuns partem dos 11,5%. Porém, a faixa 4 não terá nenhum subsídio do governo, ou seja, o consumidor vai pagar o valor integral do imóvel. Além da taxa de juros, é preciso considerar também o custo efetivo total, que pode incluir tarifas de cadastro, taxas administrativas, seguros obrigatórios e outros encargos que elevam o valor final do imóvel. A dica é fazer simulações em diversos bancos e comparar o custo total, não apenas a taxa de juros. Ô, Paty, para quem que vale realmente a pena aderir ao Minha Casa Minha Vida? Vamos ver, Cris. Olha, pode ser positivo para famílias cujo valor da parcela seja igual ou menor do que o aluguel atual e que essas famílias pretendam morar no imóvel por um longo período. E também para quem possa dar uma boa entrada para diminuir o total a ser financiado. Cris, Sérgio. Obrigada, Paty. Uma rápida correção, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Notícia internacional. Donald Trump recebeu hoje na Casa Branca a primeira-ministra da Itália. O presidente americano disse que deve fechar um acordo sobre as tarifas com a União Europeia. A premier Giorgia Meloni é vista como uma ponte entre os Estados Unidos e a União Europeia. Ela tem um bom relacionamento com o presidente Donald Trump e na reunião de hoje, os dois demonstraram confiança em um acordo comercial. Estou aqui para ajudar nisso, afirmou Meloni. Já o presidente americano disse que o acordo deve ser feito, mas que não tem pressa. Vai haver um acordo comercial, com certeza. Eles querem muito fechar e será um acordo justo, declarou. Trump afirmou também que vai fechar acordos até com países que não quiserem negociar. A Itália é uma grande aliada da Ucrânia na guerra contra a Rússia. E o assunto foi outro tema da reunião de hoje. Trump disse que o presidente da Ucrânia não é responsável pela invasão russa, mas voltou a criticar Volodymyr Zelensky. Eu não diria que ele fez um trabalho excelente, entende? Não sou muito fã dele, afirmou Trump. Segundo a Casa Branca, a Rússia deve se pronunciar nos próximos dias sobre a proposta de cessar-fogo sugerida pelos Estados Unidos. Ontem, o presidente do Banco Central americano alertou para a necessidade de manutenção dos juros por conta do risco inflacionário. Hoje, o presidente americano disse que Jerome Powell está errado e atrasado e que já passou da hora de sair do cargo. O economista republicano foi indicado por Trump no primeiro mandato. Esta semana, Trump também tem se dedicado a eventos ligados à Páscoa. Ontem, num jantar na Casa Branca com líderes religiosos, o presidente americano disse que vai criar uma força-tarefa para combater a perseguição aos cristãos. Também nos Estados Unidos, a justiça decidiu que o Google monopolizou o mercado de publicidade na internet. Segundo uma juíza federal americana, a empresa adotou uma série de ações anticompetitivas para manter o domínio sobre o mercado de anúncios. Ela considerou que, além de reduzir a capacidade dos concorrentes de competirem, as ações prejudicaram os clientes que anunciam e os consumidores que buscam informações na internet. Analistas como Michael Schulman defendem que esse pode ser um momento decisivo para uma regulamentação mais rígida do setor.
Diretor de fundos de investimentos, ele explica que a decisão sinaliza que os tribunais americanos estão abertos a medidas estruturais, não apenas a multas. Not just fines. A juíza federal deu 7 dias para a empresa apresentar medidas corretivas. A gigante de tecnologia anunciou que vai recorrer da decisão. Israel reforçou a presença militar na fronteira com a faixa de Gaza e manteve o bloqueio à entrada de ajuda humanitária. Quase 1/3 do território palestino foi transformado em zona de segurança pelo exército de Israel. As Forças Armadas informaram que nas últimas 48 horas, mais de 110 alvos terroristas foram atingidos pela aeronáutica na faixa de Gaza. A Defesa Civil Palestina, que é controlada pelo Hamas, divulgou que pelo menos 16 pessoas morreram. Israel bloqueia a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza desde março. A medida foi adotada depois do fracasso nas negociações para a libertação de 59 reféns. Os últimos encontros, mediados por Catar, Estados Unidos e Egito, não apresentaram nenhum avanço e não há previsão para uma retomada das negociações. Ontem, o ex-refém russo-israelense Alexander Sasha Trufanov se encontrou com o presidente da Rússia. Ele ficou em poder dos terroristas do Hamas por quase 500 dias. Sasha e familiares foram recebidos por Vladimir Putin no Kremlin. Cientistas britânicos afirmaram ter descoberto o que consideraram ser o sinal mais forte até hoje, veja só, da existência de vida fora da Terra. Foi o telescópio James Webb, um dos mais poderosos equipamentos de observação já lançados, que identificou o que poderia indicar a presença de vida no espaço. O planeta, chamado K2-18b, é 2 vezes maior que a Terra e está localizado fora do Sistema Solar, a cerca de 1.000 trilhões de quilômetros de distância de nós. Essa animação mostra como seria o planeta. O ponto vermelho na tela representa, segundo os cientistas, uma estrela anã vermelha, que exerce o mesmo papel do Sol no nosso sistema, só que é menor e menos luminosa. O K2-18b gira em torno dessa estrela. O telescópio espacial detectou impressões químicas de 2 gases que na Terra só são produzidos em processos biológicos, ou seja, por organismos vivos. De acordo com um estudo da Universidade de Cambridge, esses gases só são gerados por micro-organismos como as algas marinhas. Uma das hipóteses dos cientistas é que, assim como no nosso planeta, essas pequenas criaturas viveriam na água. É uma superfície coberta por oceano e o oceano sendo habitável, supõe o astrofísico Nikum Madhusudan, principal autor do estudo. Os cientistas alertam que ainda é cedo para confirmar a existência de organismos vivos, porque como não é possível viajar até o planeta, estudos e observações adicionais são necessários. Depois de 4 rodadas, Flamengo e Palmeiras dividem a liderança do Brasileirão. São 10 pontos para cada um. O Flamengo tem vantagem no saldo de gols. Ontem, o Flamengo goleou Juventude por 6-0. A vitória no Maracanã começou com o Eric Pulgar de cabeça. O segundo gol foi bonito, marcado por Plata. Antes da metade do primeiro tempo, parecia replay do primeiro gol, mas foi o terceiro, Danilo. Segundo tempo, Arrascaeta gira e toca no canto, 4-0 Flamengo. O quinto foi de Pedro. Pedro volta a marcar depois de 7 meses. Ele ficou fora por uma cirurgia no joelho. Para fechar a goleada, Pedro no rebote do pênalti. Flamengo 6, Juventude 0. No estádio Newton Santos, também no Rio, o São Paulo começou bem contra o Botafogo. Belo gol de Ferreirinha. Pouquinho depois, 3 minutos, Savarino. Gol bem parecido, jogo empatado. Já no período de acréscimo do primeiro tempo, Ferreirinha toca para André Silva e ele bota o São Paulo na frente. 38 do segundo tempo, reta final do jogo, Igor Jesus empata de novo. 2-2 Botafogo e São Paulo. Nessa partida, o atacante Caleri do São Paulo sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo. Ele vai ser operado na semana que vem e deve ficar afastado por até 8 meses. No Barradão, em Salvador, Eric levanta na área
E Janderson abre o placar para o Vitória contra o Fortaleza. Diogo Barbosa empata o jogo para o time cearense. Mateuzinho pega de primeira e o Vitória vence o jogo. 2-1 no Clássico do Nordeste. Na Ilha do Retiro, Recife, derrota do Sport. Perdeu para o Red Bull Bragantino. Juninho Capixaba marcou o único do jogo. O Sport é o último colocado do Brasileirão. Mano Menezes, Pedro Caixinha, Ramon Dias e o outro técnico demitido na rodada foi Gustavo Quinteiros, do Grêmio. Ele não resistiu à goleada sofrida contra o Mirassol. O torcedor gremista acordou indignado. Primeiro gol que tomou do Mirassol, já desliguei a TV já. Ainda bem que mandaram o técnico embora, né? Ele estava faltando mandar ele embora. O Grêmio foi goleado pelo Mirassol. O time do interior paulista abriu o placar logo no começo do jogo com um belo chute de Daniel Borges. Em seguida, a lei do ex entrou em ação. Primeiro, o lateral Reinaldo marcou de pênalti. E no segundo tempo, fez de falta. O dinamarquês Bright White diminuiu, mas Daniel Borges fechou a goleada. Depois da derrota, o tricolor gaúcho entrou na zona de rebaixamento, o que levou à demissão do técnico Gustavo Quinteiros. Livre no mercado, Mano Menezes foi o primeiro procurado pela diretoria gremista. Do lado colorado, o Internacional, que ainda não tinha perdido no ano, foi derrotado pelo Palmeiras. Facundo Torres fez o único gol da partida. O foco agora é o clássico Grenal, marcado para este fim de semana pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio corre contra o tempo para definir o novo treinador. A tendência é que o auxiliar técnico James Freitas comande o tricolor gaúcho no domingo. Ele conhece bem o treinador rival, com quem trabalhou em outras 3 equipes. Já Roger Machado espera que o rival defina o quanto antes o comandante para escolher a melhor estratégia para o clássico. A gente vai trabalhar em cima do que vocês me derem de informações desse dia, por favor. Agora use as fontes de vocês para me ajudar. 2 dias depois de ser indiciado pela Polícia Federal por fraude esportiva e estelionato, o jogador Bruno Henrique foi aplaudido pela torcida do Flamengo no Maracanã. Kleber, falou mais alto o carinho pelo atleta. Sem dúvida, ele é um grande ídolo do Flamengo, mas a situação é complicada, né? A investigação suspeita que o Bruno Henrique teria apagado mensagens do celular para eliminar evidências. Bruno Henrique começou a partida no banco de reservas e quando entrou em campo, aos 34 minutos do segundo tempo, foi ovacionado pelos torcedores. Ele comemorou o último gol do jogo com os colegas, que depois saíram em defesa do jogador. Isso aí a gente torce que vai desenrolar o positivo para ele e para nós, porque é um cara que vai nos ajudar durante o ano. Ele tem a presunção de inocência, então, enquanto, claro, ele tiver disponível, é um jogador muito importante. O indiciamento de Bruno Henrique pela Polícia Federal é o desdobramento de um relatório de empresas de apostas que identificou suspeitas na partida do Flamengo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro de 2023. As investigações mostraram que em um dos sites, 98% das apostas indicaram que o atacante seria punido com cartão amarelo. O caso chegou a ser analisado e arquivado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por falta de provas. Mas as suspeitas avançaram na esfera criminal após uma operação da polícia no ano passado. No celular de Bruno Henrique, a polícia constatou que a maioria das mensagens trocadas pelo jogador com outros suspeitos estava vazia ou apagada. Segundo a Polícia Federal, parte do conteúdo foi recuperada do celular do irmão do jogador, que seria um dos beneficiados e que também foi indiciado. Com o fim das investigações, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva informou que pediu uma cópia do inquérito para reavaliar a situação de Bruno Henrique. O atacante e o irmão dele, Vander Nunes Pinto, não quiseram se manifestar. No início do mês, Bruno Henrique chegou a ser intimado a depor. Mas a defesa informou que ele não poderia comparecer
e pediu que o depoimento fosse feito por escrito. Não cabe a gente julgar, que a gente possa dar carinho para o Bruno, dar o suporte que ele precisa e espero que as coisas se resolvam pelo melhor. Os advogados do atacante não responderam aos nossos contatos. Domingo tem Brasileirão na Record, tem o Palmeiras ali com 10 pontos junto com o Flamengo lá em cima na tabela. Ele vai para Fortaleza enfrentar o Fortaleza e a gente vai mostrar ao vivo na Record, no R7, no Play Plus, a partir das 6 da tarde. Cris e Sérgio. Valeu, Kleber. Nós ficamos por aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record e você pode assistir a edição de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça, a programação da Record está ao vivo e de graça no Play Plus. Fique agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Reis tem Até Onde Ela Vai. Você não pode perder? Ótima noite para você. Boa noite, bom feriado e boa Páscoa. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.